mensagem no meu coração, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estava estudando a palavra do Senhor e o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, que é o mesmo tema que foi no congresso dos adolescentes lá em Massachusetts, que está em Daniel, capítulo 1, verso 8. Nosso querido adolescente Paulo leu aqui esse texto e serviu de confirmação ao meu coração. Temos ouvido hinos sobre Daniel e Deus tem falado ao meu coração a respeito desse texto. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, porque é Ele quem concede aos homens tal graça e misericórdia. Dou graças também a Deus pela vida do meu pastor Paulo, da sua esposa Zilma, pela confiança. Agradeço a Deus também pela vida dos líderes dos adolescentes, irmão Gustavo, sua esposa, irmão Railanderson, sua esposa, que o Senhor venha abençoar a vida desses casais. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração, meus irmãos. Deus tem uma palavra para você, adolescente. Então, presta atenção hoje na palavra do Senhor, porque Ele tem algo para falar com vocês. Daniel, capítulo 1, verso 8. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse permissão para não contaminar-se. Amém. Só os adolescentes de pé, por favor. Repete comigo essa frase. Daniel estava na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Amém. Pode sentar. Queridos irmãos e adolescentes, essa mensagem aqui é um texto muito pregado, nós ouvimos muito em culto de jovens e adolescentes. Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Eu creio que Deus tem algo novo para falar conosco através desse texto. Quando eu estava estudando essa mensagem e pedindo a Deus direção do que falar, Deus me deu 3 passos aqui, de acordo com o tema que o Gustavo me passou, a qual o Senhor colocou no coração dele, preservando valores em 1 Timóteo 4,16, que na primeira parte diz assim: mantenha-se vigilante em tudo quanto você faz e pensa. Estudando esse texto e ligando esse tema à mensagem, o Senhor falou algo ao meu coração. Nós que conhecemos um pouco da palavra do Senhor, os adolescentes que frequentam a escola dominical, amém? Conhecem a história de Daniel. Daniel, assim como seus amigos Ananias, Misael e Azarias, eram 4 jovens de origem judaica que vieram para a Babilônia. O povo de Israel havia pecado contra o Senhor, adolescentes. E isso, por repetidas vezes, eles pecavam contra o Senhor, adorando outros deuses. Eles haviam esquecido do Senhor. Quando Deus permitiu que viessem os babilônicos e levasse aquele povo em cativeiro. E na primeira deportação, na primeira leva de jovens, de pessoas de Israel para a Babilônia, estava nesse grupo Daniel e seus amigos. E agora eles iriam enfrentar situações difíceis em Babilônia. Eles teriam que enfrentar algumas dificuldades que nós vamos ver ao decorrer dessa mensagem com a ajuda do Espírito Santo. E nós vamos ver que o Nabucodonosor, que aqui eu vou chamar ele de Nabuco, para não ficar falando Nabucodonosor, vamos ver hoje valores inegociáveis que o Nabuco deste século quer tirar do coração de vocês. E o primeiro ponto é que o Nabucodonosor, o Nabuco de hoje, ele quer tirar do seu coração a Jerusalém celestial. Eu quero que vocês imaginem comigo Daniel e seus amigos, ainda adolescentes, com 14 anos de idade para 15. Eles estavam agora na terra de Babilônia. Era uma nova língua, eram novos costumes, eram novas religiões. E eles estavam ali e eles precisavam da ajuda de Deus. Eles estavam ali desorientados, o que fazer? Mas Deus,
era o Deus de Daniel e de Ananias, de Misael e de Azarias. Eles haviam sido arrancados da sua cidade, adolescentes, ainda tão novos, com uns 14 anos de idade, na idade de vocês. Eles foram arrancados da cidade de Jerusalém. E ali em Babilônia, o que o Nabuco queria fazer com esses adolescentes era arrancar do coração deles de onde eles eram e quem eles eram. E o mais importante de tudo, eles queriam arrancar dentro do coração desses adolescentes quem era Deus. E ali agora no palácio do Nabucodonosor, eles vão entrar agora em um curso de 3 anos, onde eles tinham que ser preparados por 3 anos de como servir a Deus. Uma coisa importante de se falar é que nesse primeiro grupo, a qual foi levado para a Babilônia, teve algumas instruções de como esses jovens deveriam ser. Tinham que ser bonitos de aparência, eles tinham que ser inteligentes sobre todos os jovens de Judá, e esses jovens, esses 4 adolescentes, eles estavam nesse grupo, eram os mais bonitos, eram os mais inteligentes, eles eram príncipes em Judá. E esses jovens, agora, eles teriam que aprender coisas novas em Babilônia. Por 3 anos, eles foram ensinados na língua dos caldeus e como ser um babilônico. O que o Nabucodonosor queria fazer com esses adolescentes era fazer uma lavagem cerebral. Nós vamos ver que agora eles vão ter que aprender uma nova língua. Agora eles vão ter que vestir roupas novas. O seu costume agora era outro costume. Os seus nomes foram trocados. O que Nabucodonosor queria fazer é que eles se esquecessem de Jerusalém. Adolescentes, hoje eu quero lembrar para vocês que vocês pertencem ao céu. De que tudo isso aqui que você vê no mundo, jovem, que você vê, adolescente, isso tudo vai passar. Isso tudo é passageiro. Nós vivemos, Paulo, em um mundo de Babilônia. E tudo isso aqui que você vê no mundo é a Babilônia desse século. Tudo que esse mundo tem para oferecer para vocês pode ser bom, mas passa e vai embora. Mas o que Deus tem para vocês, o que eu quero que hoje o Espírito Santo fale com você, é de que vocês pertencem ao céu, de que vocês não pertencem a esse mundo. Lá fora na escola eles querem ensinar para vocês que se vocês nasceram como menino, vocês têm que ser como uma menina, se vocês quiserem. Lá fora eles ensinam para vocês, vocês sabem disso, que se vocês nasceram uma menina, vocês podem se vestir e agir como um menino. Eu não estou falando nada novo, vocês sabem o que se passa na escola. Vocês sabem o que os professores, o que os colegas falam, mas o que vocês têm que saber é que vocês pertencem a Deus. De que antes de pertencer aos seus pais, vocês pertencem a Deus. Aleluia. Vocês não são desse mundo. Aqui foi cantada sobre o encontro do noivo Jesus. Igreja, nós não pertencemos a esse lugar. Brevemente, o Cristo que um dia morreu pelos nossos pecados, brevemente, Cristo que um dia morreu por nos salvar, Ele irá voltar e nós temos que carregar essa esperança dentro do nosso coração, adolescente. Você não pertence a esse mundo. Lá fora eles querem que vocês sejam parecidos com o mundo. Faz um risquinho na sobrancelha, não tem nada a ver não. Veste aquelas calças que mostram o corpo adolescente, não tem nada a ver. Lá fora eles ensinam tudo que é porcaria, mas o que Cristo quer de vocês é que vocês saibam de onde vocês são. Vocês são de Deus. Vocês pertencem a Deus. Aleluia. Vocês têm, adolescentes, algo dentro do seu coração que é muito valioso. Isso se chama a tua salvação. Aleluia. Romanos 12, adolescente, diz assim, versículo 2. E não vos conformeis, não seja igual ao mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito da vontade de Deus. Um dia desses, na minha escola, eu fui questionada a respeito do que eu achava sobre o homossexualismo. Aí eu falei assim para essa adolescente, acho que ela tem 15 anos de idade. Falei para essa jovem, olha, meu pensamento sobre isso é que Deus criou homem e mulher. E para mim é pecado o homem ou a mulher se relacionar com alguém do seu próprio sexo. Aí quando eu falei, porque a Bíblia diz, ela falou assim, Raquel, eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber o que você pensa. Aí eu virei para ela e disse assim, olha, I'm so sorry, mas para mim a Bíblia é a verdade absoluta sobre todas as verdades que o mundo pensa que é verdade. A palavra de Deus. Vocês podem se manter puros conforme a palavra do Senhor. É isso que o salmista diz. Como manterá o jovem puro o seu caminho? O salmista responde, observando conforme a tua palavra. Era através da palavra de Deus que Daniel e Ananias, Misael e Azarias, eles sabiam que não podiam pecar contra Deus em Babilônia. Era através da palavra de Deus que eles sabiam como que deviam se portar naquela cidade. E o segundo ponto, que o Nabuco de hoje, que é o nosso inimigo, que é o diabo, ele quer tirar de nós, é nos tirar da mesa do Pai, para comermos da mesa do mundo. Ali, Daniel e Ananias, e Misael e Azarias, eles estavam ali no palácio. Nós podemos dizer, adolescentes, que eles estavam na universidade mais top de todas naquele tempo. Eu não sei falar muito bem, não. Não. Harvard, tá certo? A universidade. Eles estavam, vamos colocar essa universidade, eles estavam ali, na melhor escola de todos os tempos. Eles iriam aprender coisas que eles nunca tinham aprendido antes. Estavam no melhor lugar para ser ensinado. Eles tinham tudo de melhor. E tirando isso, tinha um pouquinho mais. Eles poderiam comer na mesa do rei. A comida que o rei comia, eles poderiam comer. Pensa lá em uma picanha, não sei, uma carne gostosa de comer. Pense agora aí. Era essa comida que Daniel estava sendo oferecido para Daniel comer. Mas tinha o seguinte, tinha duas coisas. Eu dou aula para os adolescentes e nós aprendemos sobre Pentateuco. E nós vemos que há alguns alimentos que os judeus não podem comer. E por dois motivos, esses 4 adolescentes cristãos, eles não poderiam comer daquela comida porque iriam pecar contra Deus. O primeiro motivo é porque, com certeza, tinham carnes ali que não podiam comer, como porco. Judeu não pode comer porco. Judeu também não pode comer carne que não tenha tirado o sangue. Eles não podem comer carne com sangue, porque para eles é pecado. Então, havia naquela mesa do rei comidas que eles não poderiam comer. Mas o segundo perigo também é que aquelas comidas, antes de serem entregues para o rei e para os servos do rei, elas eram oferecidas aos deuses estranhos. Então, Daniel e seus amigos comerem dessa mesa, eles estavam dizendo para Deus que eles estavam comendo de uma comida melhor, que eles estavam preferindo comer da mesa do mundo, comer da mesa de Babilônia, do que comer da mesa do Pai. E o que eu quero que vocês hoje entendam, que vocês são de Deus, e que vocês têm um Pai, Deus. Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Talvez eu esteja pregando aqui para adolescentes adultos que cresceram, que não têm uma referência de pai, ou que talvez nunca conheceu o pai, mas você tem um pai, Wilson, um pai que nunca te deixou. Nós temos um pai que nunca nos abandonou. Nós temos um pai que nunca nos deixou, que nunca nos abandonou, adolescentes. Vocês têm um pai que é santo, um pai que os amou tanto que entregou o que ele tinha de melhor para dar, o seu filho Jesus. Ele morreu por vocês.
você não coma das migalhas que o mundo tem para te oferecer. O mundo quer pegar uma adolescente tão linda como dessas que estão aqui, ou um adolescente tão bonito desses como estão aqui, para usá-los como fantoches do diabo lá fora. A todo momento, através do celular e de tantos outros meios, o diabo tem tentado fazer que vocês esqueçam de quem vocês são, de quem vocês são filhos. Vocês são filhos de Deus. O diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não vai ter brecha no meio desses adolescentes, porque Deus, o Deus de Daniel, vai ser com esses adolescentes por onde quer que eles forem. Mas vocês têm que fazer uma escolha, adolescente, nessa noite. Quem você tem servido? Quem você quer servir? Você quer servir a Deus? Ou você quer servir ao Nabucodonosor de hoje? Você tem um pai. Vocês são amados pelo seu pai. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não se esqueçam de quem vocês são filhos. Vocês não pertencem a este mundo. Vocês têm um pai que te ama muito. Amados adolescentes, Deus é o dono de tudo. Vocês são filhos do dono do mundo. Deus tem o que é melhor para vocês. Deus tem o que é melhor para vocês, para que vocês não vão para lá, para o mundo, e pensam que lá é bom e vão ficar por lá mesmo. Não, vocês hoje estão sendo ensinados, os seus pais os ensinam a palavra de Deus, para que vocês conheçam quem é Deus. Não pense que lá fora vocês vão encontrar algo de bom, algo que vai fazer que vocês sejam felizes. Não tem que experimentar lá. Sirvam a Deus de todo o seu coração. Samuel era apenas um menino muito pequeno quando foi servir a Deus no templo. Mas não existe idade. Você pode ser muito novo. Você pode ter uma idade um pouco mais avançada. Mas não tem idade para servir a Deus. E o terceiro ponto e último, que o Nabuco de hoje quer tirar de nós, é a nossa verdadeira identidade. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles até aceitaram, assim, eles até relevaram sobre ter que vestir roupas novas, ter que se adaptar com a cultura de Babilônia. Os seus nomes também foram trocados. O nome de Daniel, que antes, adolescente, significava Deus é meu juiz, foi mudado para Belsazar, que significa Bel proteja a vida do rei. Ananias, que quer dizer o Senhor mostra graça, o seu nome foi trocado para Sadraque, que quer dizer o comando de Acu, o Deus da lua. Misael, que quer dizer quem é como Deus, foi trocado para Mesaque, que significa quem é como Acu. Azarias, que significava o Senhor é meu auxílio, foi trocado para Abednego, que quer dizer servo de Nebo, um Deus também da Babilônia. Ou seja, aqui o que a Babilônia queria fazer com os adolescentes ali, recém-chegados, era fazer que eles se esquecessem do Deus de seus pais. Adolescentes, vocês têm uma identidade. Vocês possuem uma identidade parecida como aquela que vocês têm como documento. Muito parecida. Vocês são filhos de Deus. Vocês, a sua nacionalidade, a sua pátria não é aqui. É o céu. É o céu. E eu sinto o Espírito Santo falando comigo. Adolescentes,
Pode ter alguém aqui, talvez dentre vocês, que se pensa incapaz para servir a Deus. Posso descer aqui, pastor? Talvez entre vocês, adolescentes que pensam que são incapazes de fazer algo para Deus. Mas eu quero dizer, e o Espírito Santo está falando com vocês, é que vocês possuem uma identidade que ninguém pode tirar de vocês. Vocês são muito mais que um rosto bonito. Vocês são filhos e servos do Deus verdadeiro e único. Não há nada em vocês que não seja o chorambando, querendo a sua. Assim diz o Espírito Santo, e recebereis virtude do céu nessa noite. Recebereis, sarando, arabanda, su, arabandaia. Aranda, arabando, arabandaia. Santo é o teu nome, Jesus. O Espírito Santo vai batizar adolescentes nessa noite. Porque Joel disse que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens sonharão. Os velhos sonharão. Ramando, querendo, suiarandaiá. Deus está levantando adolescentes e jovens inconformados com esse mundo. Deus, o Deus de Daniel, levanta Daniel aqui nessa noite para mostrar ao Nabucodonosor desse tempo que há Deus em Filadélfia, que há Deus nas escolas de Filadélfia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esses adolescentes vão receber o Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, como ato profético, eu profetizo que nenhum deles vão ser instrumentos de pecado, mas todos eles, sem exceção, serão usados para a glória do Deus verdadeiro. Em nome de Jesus. Vocês têm uma identidade. Essa identidade, ela foi adquirida por um preço de sangue. Como eu estava dizendo, Daniel até relevou a ideia de ter que agora se adaptar com Babilônia, de ter o seu nome trocado. Ele relevou, ele não brigou, não fez nada. Ele permitiu. Mas uma coisa, Daniel não permitiu. Nós estudamos, eu estudo também, e nós sabemos que há algumas questões na escola que entram em contradição à nossa fé, quando nós estamos na escola. Questões como ideologias, como homossexualismo e tantas outras coisas que o mundo ensina, que nós viemos do macaco e tantas outras bobeiras que o mundo ensina. Mas vai ter momentos em que nós vamos ter que defender defender aquilo que nós cremos. Vai ter momentos que vocês vão ter que se levantar nas escolas e nas universidades como boca de Deus para dizer: eu não vou me contaminar. E foi isso que Daniel fez. Seu nome foi trocado, ele teve que se adaptar como um babilônico, mas uma coisa ele não permitiu: comer da comida que a Babilônia servia, que o rei servia. Ele rejeitou a picanha, porque sabia que Deus tinha o manjar preparado no céu para eles. O que Deus tem para vocês, jovens, adolescentes, é o melhor. Um pai não dá coisa ruim para o seu filho, dá? Ele dá o melhor que ele pode dar. O melhor. E é isso que Deus tem e pode dar para vocês, se vocês decidirem não os contaminar. Eu acho interessante que Daniel, ele, antes de falar qualquer coisa, quando ele ficou sabendo que aquela comida iria ser servida para ele,
a palavra que nós lemos ali, resolveu, porém, Daniel, no seu coração, na sua mente, a não se contaminar. Primeira atitude, ele resolveu. Mas não é somente ter o pensamento, não, eu não vou me contaminar. É também tomar uma atitude. E Daniel tomou. Eu acho interessante que ele não chegou para o chefe dos eunucos e disse com ignorância que eu não vou comer essa comida, não. Não vou comer porque eu não posso. Não. Ele chegou com sabedoria e disse assim, olha, por favor, eu não quero me contaminar. Vamos fazer um acordo. Testa eu e meus amigos por 10 dias. Nos dê só legumes e só água para beber. Água para beber e legumes para comer. Por 10 dias. E prova-nos. E se daqui 10 dias vocês nos encontrar fracos, vocês decidem o que vão fazer. Daniel, então eles aceitaram. Deus concedeu graça para Daniel. Pelo que eles ouviram que Daniel tinha pedido. E ali Daniel decidiu no seu coração a não se conformar com esse mundo. E Deus o honrou. Passados 10 dias, eles eram os adolescentes e jovens mais bonitos, mais inteligentes de todo o palácio. Pelo que o próprio rei adolescentes fez um teste, um exame com eles. O próprio rei o chamou para a sua sala real e fez perguntas difíceis. E não houve nenhum dentre todos os servos do rei, velhos, novos, todos, não havia outros semelhantes a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós decidimos alargar o pecado, a dizer, não, eu sei que o que o mundo pode me oferecer pode ser até picanha, pode ser muito bom, mas eu sei o que Deus tem para mim, que é muito melhor. Eu posso até não ter tudo que esse mundo pode me dar, eu posso até não viver muito nessa terra, mas eu sei que um dia, quando soar a primeira trombeta, aqueles que morreram com Cristo e aqueles que estão aqui vão ouvir a trombeta, adolescentes, do noivo Jesus, chamando, vem, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Essa é a esperança de vocês. Essa é a esperança, Samuel, meu irmão, que nós carregamos. A esperança de que nós não somos desse mundo. De que até a gente não pode ter tudo de melhor. Podemos até não ter o iPhone do ano, ter as coisas que esse mundo pode proporcionar. Mas vocês têm a maior riqueza do mundo. Essa riqueza, Raíssa, não vai sair do seu coração. Nada desse mundo pode corromper isso. Porque vocês não são daqui. Deus está guardando vocês nessa noite. E Deus, Ele pode batizar vocês com o Espírito Santo. Eu vou contar um pouco do meu testemunho. Eu já falei para alguns aqui, mas eu quero falar. O Espírito Santo está me incomodando para falar. Desde o meu nascimento, havia obras de macumbaria lançadas na minha vida. Antes mesmo que eu nascesse. E quando eu nasci, no momento do parto ali, estava marcado para mim nascer dia 28 de abril, mas aprove Deus de eu nascer antes, no dia 1º de abril. E ali, no momento ali do parto, o médico com o bisturi quase tirou a minha vida. Ele fez um corte, no momento eu perdi o fôlego, comecei a perder o fôlego. Aí o médico fez aquele processo de voltar a respirar, e eu voltei. E Deus guardou tanto a minha vida como a vida da minha mãe. Passou-se os anos. E havia uma tristeza tão grande na minha vida. Eu não sabia de que Deus era meu pai. Eu não sabia. Eu ouvia, sou filha de crente desde que nasci. Mas aquelas verdades que eu sempre ouvi na escola dominical não tinham entrado em mim. Eu não havia me convertido a Jesus. Para mim, eu não tinha... Deus não era meu pai. Não era amada por Ele. Esse era o meu pensamento. Eu cresci, eu sofria bullying na escola.
E havia certos comentários que me entristeciam. E eu ouvia tudo aquilo. Eu comecei a me ver da forma como eles falavam que eu parecia. E um dia, meus pais, eles se separaram. Eu tinha 11 anos de idade. Para mim foi um momento difícil. Mas eu sabia que o casamento que minha mãe estava com meu pai não era de Deus. Ou melhor, de que, na verdade, o inimigo estava tentando de todas as formas destruir a minha vida. Mas, um dia, Jesus ele quis mudar a minha vida. Meus pais haviam se separado. E acontecendo tanta coisa. E eu entrando em depressão. Eu mudei de cidade, eu estava morando em Belo Horizonte, fui para Ipatinga, Minas Gerais. E ele começou o processo de Deus na minha vida com 11 anos. Eu ainda sofria bullying, ainda passava por alguns momentos difíceis. Mas eu lembro que no momento que eu estava morando com a minha avó, eu fui num culto com ela, porque por mais que eu tinha todo esse problema, uma coisa que ninguém tirava de mim era o desejo de ir para a igreja. E eu fui com a minha avó no culto, ela era regente do ciclo de oração, e eu fui nesse culto com a minha avó. E eu lembro que era em outra igreja, era um congresso das irmãs, e eu estava lá com a minha avó. Aí no momento da pregação, no momento do apelo, o pregador falou: quem quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite? Eu falei: vó, eu posso aceitar Jesus? Ela disse: você pode, Raquel. Aí ela foi lá comigo lá na frente. Aí, alguns anos atrás, uma mulher que estava lá, uma irmã, ela falou assim: Raquel, eu estava lá. E eu ouvi algumas irmãs falarem, olhando para você, indo lá na frente, que você não ia dar em nada. Era isso que eu via em mim. Adolescentes, eu sofria bullying na escola. E aquelas palavras, elas me machucavam muito. Eu não me sentia uma menina. Eu não me sentia bonita. Na verdade, não me sentia nada. O que eu queria era que a minha vida acabasse. Porque eu não era feliz. Mas um dia, naquela mesma noite que disseram que eu não ia dar em nada com 11 anos de idade, houve algo no meu coração que eu nunca tinha tido antes. Eu quero Jesus. Eu quero tê-lo. Com 12 anos eu tomei o discipulado. Com 13 anos eu me batizei. E foi a decisão assim, a melhor decisão da minha vida. Eu decidi com todo o meu coração, como Daniel fez ali. Eu quero Jesus. Eu não quero mais escutar o que o mundo fala. Eu não quero mais escutar o que o diabo tem para mim. Eu quero verdadeiramente servir a Deus. Jesus teve um encontro comigo. Jesus, ele mudou a minha vida, adolescentes. E hoje, com tremor e temor que eu vos prego nessa noite, de que o mesmo Jesus que mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida. Com 13 anos eu batizei. No mesmo ano de 2019, batizei em 7 de abril de 2019. E em setembro, no dia 15, eu comecei a pregar. E hoje eu quero pregar até Jesus voltar. Porque um dia eu encontrei com Jesus. No vale mais profundo da tristeza, Jesus me encontrou. Eu falo assim para ele: não é para me agradecer não, irmãos, porque diante de vós eu sou pecadora também. Mas eu falo assim para Jesus: Senhor, se não for para viver para ti, tira a minha vida. O que eu quero é que o Espírito Santo coloque dentro de vocês, de que não há nada mais importante na vida do que servir a Ele. Eu choro muito quando eu estou dando uma palavra, irmãos, porque eu sei de onde foi que Jesus me arrancou. Eu poderia estar morta e tudo que o diabo queria fazer desde que eu nasci era para que eu nunca viesse ao mundo. Mas eu sei quem me escolheu. E Deus escolheu cada um de vocês para um propósito.
Vocês são amados por Deus. Eu não sei o momento difícil que vocês talvez estejam passando. Eu não sei os porquês que talvez passam na sua mente. Passou na minha também. Mas Deus vai ajudar vocês. Deus vai ajudar vocês, jovens, a terem realmente um encontro com Jesus. É por isso que eu falo que não é porque é filho de crente que é neto de Deus. Todos nós, em algum momento, isso não tem que vir do seu pai, do pastor, é de você. Quem eu quero servir? Com 12 anos, Jesus, ele estava fazendo todos os fariseus, todos os teólogos daquele tempo ficarem loucos. Como pode um menino de 12 anos ter tamanho conhecimento e graça? Ah, Raquel, mas ele era Jesus. Mas o mesmo Jesus pode usar vocês. Daniel colocou no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Que a sua decisão hoje possa ser servir a Deus. Nós aprendemos hoje que nós pertencemos a Deus. Que Deus, esse mesmo Deus que se revelou a Daniel, Ele é o nosso Pai. E que esse Pai que nos ama, Ele nos deu uma nova identidade através de Jesus Cristo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Talvez vocês vão passar pela fornalha, adolescentes. Aqui foi cantado sobre a fornalha. Vocês cantaram identidade, que falou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Algumas vezes Deus vai permitir que vocês entrem na fornalha de fogo ardente. Seja isso na escola, quando vocês forem confrontados com algum colega a respeito daquilo que vocês acreditam. Seja como for, algum momento vocês vão ter que entrar numa fornalha de fogo ardente. Ou na cova dos leões, como Daniel entrou. Mas independente disso tudo, decida não se contaminar. Porque o mesmo Deus que guardou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o mesmo Deus que guardou Daniel na cova dos leões, é o mesmo Deus que vai guardar o coraçãozinho de vocês. E que vai permitir, e que vai nos dar graça para serem instrumentos de Deus. Vocês creem nisso? Aleluia. Pode ficar de pé. Quero concluir. Através dessa escolha que Daniel teve, mudou o curso da história na Babilônia, adolescentes. A escolha que Daniel tomou mudou a história de Babilônia. E Jesus vai mudar a história de Filadélfia com os adolescentes da Assembleia de Deus Missão, porque Deus é o Deus de promessa. Aleluia. Não foi a Babilônia que governou Daniel. Foi Daniel que governou a Babilônia. Vocês lembram de José? Não foi o Egito que governou José. Foi José que governou o Egito. O mundo não vai governar a mente e o coração de vocês. Eu posso orar por eles? Eu quero chamar aqui adolescentes e jovens também. Vem aqui, lá na frente.